Descomplicando a economia. Pois é, Kátia, Centeno, Nir. O poder econômico ele não tem limites, né? É uma coisa impressionante. Vejam que da Constituição até 2016 tinha uma regra, na verdade não havia regra que limitasse os gastos públicos. E por conta disso é que os gastos vieram crescendo ao longo do tempo, né? Claro que existia uma regra de meta de superávit fiscal que exigia que a arrecadação fosse maior do que o gasto para poder pagar a dívida, enfim. Mas o gasto não tinha limitação. E esta é a lógica de um estado de bem-estar, ou seja, o gasto precisa crescer. Ele tem que crescer de acordo com a necessidade da população. A população aumenta, né? A população envelhece, nós temos crianças, nós temos necessidades, então o gasto público precisa crescer. Inauguramos uma regra em 2016, junto com o golpe da presidenta Dilma, veio uma regra que rompia com esta lógica, que era a regra do congelamento dos gastos. Esta regra fiscal de congelamento dos gastos, ela é contra a Constituição. Que, na verdade, o congelamento de gastos, a gente traduz redução de gastos. Porque quando eu congelo, mas a população cresce, significa que o gasto por pessoa diminui. A população vai crescendo, as necessidades crescem, o PIB cresce, a economia cresce, a arrecadação cresce, mas o gasto não pode crescer. O que significa dizer que aquela lógica da Constituição de 88 ficou rompida. Rompida a partir de 2016. E aonde que chegamos agora? Veja que agora nós criamos uma possibilidade de reverter esta lógica de novo e voltar a fazer com que a Constituição continuasse a ser implementada no Brasil. Com o governo Lula, né, a primeira medida que foi tomada, foi antes do início do governo, foi a PEC da transição, que permitiu ao governo, durante este ano, gastar mais do que no ano passado. Para garantir o Bolsa Família, para garantir o reajuste do salário mínimo, o reajuste de servidor público, que já estava congelados há 7 anos, né? Então, para dar um fôlego ao novo governo, então se permitiu ao novo governo, a PEC da transição, um aumento de gastos de aproximadamente 140 bi para este ano de 2023. Mas o governo acabou de alguma forma, se comprometendo a manter a lógica da limitação dos gastos, inaugurada em 2016. Ou seja, o governo não pôde romper com a lógica da Emenda Constitucional 95. E como é que o governo resolveu essa questão de manter a lógica, de cortar gastos, de limitar gastos, mas permitir que o gasto cresça? Com o arcabouço fiscal. E o arcabouço fiscal, o governo acabou meio que se amarrando nesta lógica, porque esta lógica ela é inconstitucional. Por exemplo, eu não posso limitar gastos quando nós temos o compromisso de garantir direitos, quando nós temos compromisso de reduzir desigualdade, quando nós temos compromissos de erradicar a pobreza. Eu não posso limitar gastos. Mas, para fugir da regra da Emenda 95, o governo acabou apresentando o tal do novo arcabouço fiscal. Vocês devem ter escutado, né? Sai o tempo todo, o novo regime fiscal. Como se agora os gastos pudessem ser liberados. Não é isso que vai acontecer. Os gastos poderão crescer acima da inflação pelo arcabouço fiscal, mas limitado a 70% do crescimento da arrecadação. E não pode ultrapassar a 2,5% de crescimento real. Além disso, o governo se comprometeu com equilíbrio fiscal. O que é equilíbrio fiscal? Quer dizer o seguinte: tem que zerar o déficit. Nós estamos há mais de 10 anos com déficit fiscal. Déficit quer dizer, estamos gastando mais do que estamos arrecadando. Gastando mais do que arrecadamos. Em 2023, nós vamos gastar mais do que arrecadamos, 170 bi. É muito dinheiro. Nós estamos gastando todo o orçamento da saúde a mais do que a gente arrecada. E o governo se comprometeu em 2024 a zerar o déficit. Ou seja, o governo precisa conseguir mais arrecadação do que gasta, pelo menos 170 sem gastar um centavo a mais, pelo menos 170 bi. E aí criou-se um prato cheio para os devedores. Porque nós temos
inúmeros devedores e grandes devedores. Nós temos dívidas, assim, de bilhões, de trilhões. Os devedores da Fazenda Nacional. Devedores da União. Esses grandes, esse poder econômico, esses empreendedores imobiliários, esses banqueiros, né? Ora, se o governo tá no corner... Esses donos de Americanas. Isso, se o governo tá no corner, precisa arrecadar, porque se comprometeu, porque não tinha outra saída naquele momento, imagino que até poderia ter outra saída, mas o governo aceitou a regra do jogo, então agora saiu, nessa semana agora, né? No dia que nós estamos gravando o programa, né? No dia anterior, na quarta-feira, foi publicada a Lei 14.740, permitindo aos grandes devedores virem para um balcão de negociações. Ou seja, o desenrola para os grandes. Perfeito. E não vale para os simples, olha só. Só vale para os grandes devedores. O que eles ganharam com isso? Ora, o governo precisa de dinheiro, vamos negociar. Qual é que é a negociação? Olha, eu devo, na minha dívida aqui tem, sei lá, tem 100 de dívida e mais 800 de juro, porque são dívidas de 5, 6 anos atrás, né? Milhões a gente está falando. Milhões, nós estamos falando em milhões. Milhões. Isso. E em algumas medidas até acima de bilhões, né? E aí o cara diz assim, ó, e a lei diz assim, se tu quiser pagar, tu vem aqui, senta, nós vamos negociar, nós vamos tirar todas as multas, tirar todos os juros. Toda multa e todo o juro. E tu vai pagar não numa vez só. Tu vai pagar 50% à vista e o restante em 4 anos. Ah, mas se tu tinha prejuízos nos anos anteriores, a gente compensa o prejuízo. A gente te dá um crédito. Reduz a tua dívida em função dos teus prejuízos no passado. Cara, isso é algo assim, é um presente que está se dando para o grande poder econômico, para o grande empresariado, poder regularizar as suas dívidas. Então, mas eles não iam pagar nunca? Como é que... Não, eles não iam pagar nunca se a gente não cobrasse nunca, né? Então teria algumas alternativas. Ou a gente vai modificando as leis para fazer com que esses caras ou paguem ou vão para cadeia, que esse é o correto que acontece em qualquer país. Ou pagam ou vão para cadeia. E vejam, um dos grandes devedores que a gente tem em Porto Alegre, que era devedor assim histórico, inclusive de tributos municipais, é um desses que negociaram terras do Quilombo. Máquinas, né? Condor. Exatamente, Máquinas grande devedor, né? Enfim, então o que a gente tem aqui é o governo apresentou um arcabouço fiscal para substituir a emenda do teto, a emenda do corte de gastos, a emenda 95, mas neste arcabouço fiscal o governo meio que colocou, como disse a ministra Esther Dweck, né, uma granada sem pino no colo. Ou seja, o governo meio que se obriga, pelo próprio compromisso que assumiu, a aceitar a chantagem do poder econômico. E essa chantagem é séria, ela é muito forte, e para garantir o compromisso que o governo se autodeterminou, isso pode, inclusive, criar possibilidades de inviabilização da própria arrecadação no futuro. Porque se o cara pode ter essa oportunidade de regularizar sua dívida sem juros, sem multa, por que ele vai pagar a dívida que ele deve hoje? Sim, é um estímulo para o sujeito eu não espero pagar. O ano que vem, eu espero daqui a 2, 3 anos que vai surgir uma nova regra. Basta que o governo esteja no corner. Basta que ele esteja nas cordas. Se ele estiver nas cordas, eu vou lá e negocio. O que né? vai estimular muita gente a manter o governo nas cordas. Perfeitamente. Porque assim esta é a lógica. Que fazer concessões. Esta é a lógica, O poder econômico precisa que o governo esteja num cantinho, espremido. E o Centrão faz isso. E aí que ele estabelece as regras que lhe dê vantagem, né? É impressionante. É uma reparação ao avesso, né? Exatamente isso, é uma reparação ao avesso. É exatamente isso. No Brasil, na prática, quem foi reparado pela violência colonial, racista, etc., foram os grandes proprietários de escravos, né? Isso é uma coisa que as pessoas sabem pouco, mas, por exemplo, na lei do ventre livre e do sexagenário foram incluídos, foi construída uma coisa chamada Fundo de Emancipação. Esse Fundo de Emancipação era um fundo, tipo essa situação assim. Então, o Estado recebia um valor
do Tesouro Nacional em relação às alforrias que eram concedidas. Então, o fazendeiro era recompensado. E esse fundo, que foi o fundo utilizado até praticamente a década de 30 do século XX, para estimular a importação de mão de obra europeia que veio justamente substituir a mão de obra dos trabalhadores. Tem até o folclore, né? Que o Rui Barbosa teve um incêndio no Arquivo Nacional para apagar. Na verdade, já havia mobilização naquela época dos descendentes de africanos escravizados para a reparação, né? Para a cobrança da violência que houve. Sim. E, na verdade, como isso tudo vinha, os registros e tal, na verdade, foi uma autodefesa do sistema em relação a esses documentos que comprovavam, oriundos do Fundo de Emancipação, né? Então, o Brasil ele é recorrente em... A elite, né, oligárquica e tal, ela se repara, né? Ela pede perdão, como o pessoal agora é moda pedir perdão, né? Isso. Mas, na verdade, eles se autoprotegem, né? Tomam essas medidas como essa. Então, é uma reparação óbvia. Nós falamos aqui um dia, né, sobre um decreto do Deodoro da Fonseca, e esse decreto era aquele que financiava a vinda de imigrantes europeus logo depois da abolição da escravatura, né, da suposta abolição, que abandonam todo... e, na verdade, houve todo um processo de desempoderamento dos negros, né? Sim. Ou seja, para evitar exatamente mobilizações, enfim, que os negros pudessem... Olha, nós vamos fazer 25 anos hoje, 22 anos da Conferência de Durban. Contra a xenofobia, o racismo e toda forma de intolerância. Foi uma delegação grande do Brasil para Durban. Eu tive a oportunidade de acompanhar, né? E teve uma treta muito grande, porque, por pressão dos palestinos da Conferência Regional do Oriente Médio, se trouxe para a baila com muita força a questão da reparação e acabou saindo uma declaração da ONU que não agradou nem os Estados Unidos e nem a Israel, que era justamente considerar o tráfico tumbeiro, a colonização, o racismo como crimes da história, ou seja, crimes imprescritíveis, e que os Estados-membros da ONU deveriam dar esforços para se reparar essa situação, né? Vejam bem, nós estamos há 22 anos da Conferência de Durban e nós não temos notícia, né, que nenhum Estado-membro da ONU tenha estabelecido negociação objetiva com os povos ou representação dos povos que foram impactados para efetivar a orientação da ONU. Aí você me traz essa notícia que eles estão tratando de se auto-perdoar, né? Quer dizer... Descomplicando a economia.